Olá pessoal, professor Piche apresentando mais uma aula de física básica direcionada para o ensino médio. O nosso tópico de hoje refere-se à equação dos fabricantes de lentes, também conhecida como equação de Rayleigh. Antes de trabalharmos com os conceitos científicos da equação dos fabricantes de lentes, que fecha praticamente o nosso conceito de divergência de lentes esféricas, nós faremos um contexto histórico da vida e obra, em termos gerais, de Edmond Halley. Então, Edmond Halley, nós temos aqui a imagem do mesmo, lembrando que essas imagens anteriores ao século XIX, do século XIX para trás, elas não têm uma fidedignidade em relação à pessoa, porque a maioria eram feitas à mão. Então, depende do autor da obra se privilegiou ou não privilegiou, ou se teve as caracterizações totalmente preservadas da pessoa em relação à sua imagem, o que é meio complicado nessas situações. Daí você tem que ter a habilidade do desenhista muito bem, ou do pintor, melhor dizendo, né? Muito bem refinada para isso. Então nós vamos fazer aqui um contexto histórico da vida e obra de Edmond Halley, né, em termos gerais. Então o Edmond Halley nasceu em 1656, que é o século XVII, e morreu em 1742, já no século XVIII. Ele foi um astrônomo inglês, o primeiro a prever a passagem periódica de um cometa nas imediações da Terra. Em sua homenagem, seu nome foi dado ao mais famoso cometa, que é o chamado de cometa Halley. Edmond Halley nasceu em Hungerston, Inglaterra, no dia 8 de novembro de 1656 e estudou na St. Paul's School de Londres e mais tarde no Queen's College de Oxford. Desde cedo dedicou ao estudo da matemática e da astronomia. Em 1675, Halley colaborou decisivamente com John, o astrônomo real britânico, para o projeto de construção do Observatório de Greenwich. Tornou-se assistente de John no projeto que consistia em usar um telescópio para compilar um catálogo de estrelas visíveis no hemisfério norte. Em 1676 e 1678, com o apoio do rei Carlos II, Edmond Halley participou da expedição astronômica à ilha de Santa Helena, a fim de preparar um catálogo das estrelas do hemisfério sul. Após numerosas observações, Halley elaborou um catálogo com 341 estrelas. No dia 7 de novembro de 1677, Halley observou a passagem do planeta Mercúrio sobre o disco do Sol, o que lhe despertou a ideia de utilizar fenômenos semelhantes para determinar a distância da Terra ao Sol. Em 1678, de volta a Londres, Halley foi eleito para a Royal Society. Dando continuidade aqui, o cometa Halley, uma das principais menções quando se fala de Halley, do mesmo cometa Halley. Aqui nós temos uma imagem belíssima do cometa Halley e nós teremos aqui uma das principais obras dele, que é reverenciada durante todos os últimos séculos aí, e no nosso mundo contemporâneo aí. Então, olha só que bacana. Em 1682, Edmond Halley identificou um brilhante cometa e determinou sua órbita elíptica. Utilizando o método de Newton, demonstrou que os cometas observados em 1531, 1607 e 1682 se tratava do mesmo cometa em passagens distintas, cuja aparição periódica ocorria de 76 e 76 anos. Com base em suas observações, Halley previu que a nova aparição do cometa ocorreria em 1758, entre 1758 e 1759, o que se confirmou no dia 12 de março de 1759. Porém, Halley já havia morrido e não presenciou o fato. Em sua homenagem, o cometa recebeu o nome de Halley. A última passagem do cometa se deu no dia 12 de fevereiro de 1986. Agora, é só você fazer um cálculozinho e verificar qual que é a próxima data ou o próximo ano que o cometa Halley passará pelas proximidades do nosso planeta. Continuando, a equação dos fabricantes de lentes, agora após todo esse breve contexto histórico da vida e obra de Edmond Halley, nós vamos falar das equações dos fabricantes de lentes. Então nós vamos considerar uma lente de faces esféricas de raios R1 e R2. De índice de refração N2 é envolvida por um meio de índice de refração N1. Esse meio que envolve a lente normalmente será o ar.
Usando as leis da refração, é possível mostrar que a distância focal dessa lente é dada por o inverso da distância focal, conforme nós vimos em aulas anteriores, a divergência, né? Ela é igual, o inverso da distância focal é igual, então, abre parênteses, o índice de refração da lente sobre o índice de refração do meio, que envolve essa lente, que normalmente será o ar menos 1, fecha parênteses, vezes o inverso do raio da face 1 e o inverso do raio da face 2, somados aqui entre parênteses. Aqui nós temos a equação de Rayleigh ou a equação dos fabricantes, onde que você consegue ter o cálculo da distância focal da lente ou até mesmo da divergência dessas lentes que são utilizadas em óculos para corrigir miopia, hipermetropia, presbiopia, para a construção de lunetas astronômicas, telescópios, máquinas fotográficas e por aí vai. Daí, dando continuidade aqui à equação dos fabricantes de lentes, também chamada de equação de Rayleigh, conforme nós vimos no slide anterior, o R1 e o R2 são o raio de curvatura das faces da lente e N é o índice de refração relativo da lente em relação ao meio externo. Normalmente esse N que está aparecendo aqui sozinho será a razão do índice de refração da lente pelo índice de refração do meio externo, que normalmente será o ar. Convenção de sinais aqui extremamente importante. Lente convergente ela tem um foco positivo, lente divergente ela terá um foco negativo. Face convexa, raio de curvatura positivo, face côncava, raio de curvatura negativo. Bem, dando continuidade aqui, a equação de Edmond-Halley, também conhecida como equação dos fabricantes de lentes, onde temos o F, que representa a distância focal da lente, o NU representa o índice de refração do meio exterior, que normalmente será o ar, o N2, o índice de refração da lente, R1 e R2, que representam os raios de curvatura das faces. Essa equação ela também pode ser usada para determinar a distância focal de qualquer tipo de lente esférica, como bicôncava, plano-convexa, côncavo-convexa e etc. Desde que o sinal do raio de curvatura R seja positivo quando a superfície externa que limita a lente for convexa e negativo quando ela for côncava. Se uma das superfícies for plana, temos que um dos raios, como você vai dividir 1 por infinito, 1 dividido por infinito tende a zero. Então, uma das frações desse segundo termo da equação, que é 1 sobre R1 mais 1 sobre R2, desaparecerá, porque uma das faces são planas. Lembrando que esse termo aqui, ó, ele foi muito bem trabalhado pelos venezianos e pelos turcos, que utilizaram a qualidade dos vidros na época para melhorar a qualidade das lentes. E o segundo termo, vou até voltar aqui na nossa equação, e esse segundo termo aqui é um trabalho preciso aí dos holandeses com relação ao polimento de lentes. Tudo bem? Então vamos dar continuidade aqui. Então a divergência de uma lente através da equação de Rayleigh, né? Então considera-se a divergência ou convergência, que é equivalente, que é simbolizado pelo C ou V, de uma lente o inverso da distância focal, conforme nós vimos anteriormente. Então uma lente é mais poderosa quanto maior for a sua convergência, isto é, produz um desvio maior na luz incidente. As unidades de medida da convergência são do foco, metros, centímetros ou milímetros. Esses dois últimos aqui são usuais. No Sistema Internacional de Unidades, o correto é você utilizar o metro, onde que metro é menos 1, nós simbolizaremos por dioptrias, que terá a simbologia DI. As referências que nós temos aqui da equação de Rayleigh são essas, para leituras complementares. Espero que vocês tenham compreendido o nosso tópico de hoje. Nós voltaremos aí na aula 4 com o fechamento de conceitos de divergências, abordando aí um exemplo da equação de Rayleigh ou dos fabricantes de lentes. Valeu, até a próxima. Felicidade e sucesso a todos.